encontrar aí João capítulo 4, versículo 31 ao versículo 34. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, com Jesus: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam. Declare comigo bem alto assim: abram os olhos e vejam. Novamente, abram os olhos e vejam. Para confirmar, diga assim: abram os olhos e vejam. Amém. Jesus disse: abram os olhos e vejam. Os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Amém? Só até aí. Queridos irmãos, eu quero ser bem sucinto e bem específico na mensagem de hoje. Eu quero trazer para você à tona algo que é muito importante para que a gente possa viver uma vida diferente, uma vida nova, uma vida extraordinária, uma vida sobrenatural. A frase que eu quero destacar desses versículos que eu li é: Jesus disse aos discípulos: abram os olhos e vejam. Olha o que Jesus fala sobre a importância disso. Os discípulos estão ali pensando algumas questões sobre o mestre. Havia uma discussão sobre, eles estavam preocupados o seguinte: Jesus foi evangelizar a mulher samaritana no poço de Jacó. A mulher samaritana era uma mulher que vivia em promiscuidade, em prostituição, em adultério. Essa mulher estava totalmente aprisionada em um mundinho de prostituição, em um mundinho de imoralidade. Mas Jesus chega até ela para evangelizar, para trazer cura, para trazer transformação. E outra coisa, aquela mulher, além de estar no mundo, no submundo da prostituição, aquela mulher também vivia o submundo da exclusão social. Samaria era um lugar, uma cidade excluída pelos judeus. Os judeus não gostavam dos samaritanos, porque havia uma questão religiosa ali. Então, quando aquela mulher se encontra com Cristo, ela está destruída espiritualmente, socialmente e pessoalmente, emocionalmente. Ela é uma mulher que não tem muita expectativa de vida, mas Jesus vai lá em Samaria para evangelizar, para transformar aquela mulher. Agora escute bem. Quando Jesus vai liberar palavras de fé e mudança de vida sobre ela, o que acontece? Ele chama os discípulos e ele envia os discípulos, ou libera os discípulos para comprar comida. Os discípulos saíram para comprar pão e Jesus ficou evangelizando. A preocupação dos discípulos era comida, era encher a barriga, era com as coisas desse mundo. Mas o foco de Jesus era salvar uma vida. Observe que é diferente a visão. A visão dos discípulos, dos crentes, era: estamos com fome, vamos comer alguma comida natural. A visão de Jesus: eu estou com fome,
eu vou me alimentar da vontade do meu Deus, salvar pessoas, transformar vidas. Então esse é o contexto. Agora perceba que a Bíblia está dizendo que Jesus está nos ensinando com uma ênfase dizendo: abram os olhos e vejam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue ver o que Deus vê? Quando você abre os olhos, o que você vê? Se eu te fizer uma pergunta hoje, você olhando para a sua vida hoje, o que você vê? Se você olhar para o seu futuro, o que você vê? Jesus disse: abram os olhos e vejam. Tem muita gente com os olhos abertos, mas não consegue ver com o olhar da fé. É interessante isso porque é o seguinte: o profeta Isaías, no Antigo Testamento, em Isaías 43, versículo 18 e 19, Deus falou lá atrás, no Antigo Testamento, sobre a importância de ver. Isaías 43, versículo 18 e 19. Está aí? Isso aí. Olha o que o Senhor disse lá atrás, na época do profeta Isaías, antes de Jesus. O Senhor disse: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Versículo 19. Vejam, diga comigo, vejam, eu farei uma coisa nova. Desde lá de trás, Deus chamava o povo de Israel, o seu povo, para o quê? Ver. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Novamente, você está vendo o que Deus está fazendo? Você consegue abrir os olhos e ver o que Deus está fazendo na sua vida? Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Então o problema não é a falta da coisa nova de Deus. O problema é a falta de ver as coisas novas de Deus. O seu problema não é a falta do novo, porque Deus está fazendo coisa nova sobre a sua vida. O seu problema é a falta de ver a coisa nova que Ele está fazendo. Agora passou um tempo, Isaías aqui, ele está muitos anos antes de Cristo. Quando Jesus vem, ele disse: abram os olhos e vejam. Jesus morre, ressuscita, e depois de muitos anos, o apóstolo Paulo vai escrever o que ele entendeu sobre isso. O Espírito Santo, ele vai revelar algo maior para Paulo sobre ver pela fé. 2 Coríntios 5:17. Mas põe na Almeida, por favor. 2 Coríntios 5:17. Põe na Almeida aí. Olha isso aqui. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Perceba? Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, não. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Primeiro, se você está em Cristo, você já é uma nova criatura. Você já é uma nova pessoa, ou seja, você não tem mais passado. Você nasceu de novo, você é novo. Ou seja, quando você recebe Jesus como Salvador, você é uma nova pessoa. Você se torna alguém que nunca existiu, porque a velha criatura morre e nasce uma nova pessoa. Se você está em Cristo, você não é mais o seu passado. Seu passado acabou. Você é uma nova pessoa. Você não é mais o pecador de ontem. Você é uma nova pessoa. Você começou de novo. Você ganhou um novo recomeço. Entende isso? Quem está comigo? E se você é uma nova criatura, escute bem, as coisas velhas vão passar. As coisas velhas já passaram. Quem está em Cristo não está no velho, porque o velho já... Deixa eu fazer uma pergunta. O passado existe?
O passado existe? O passado existe? Não. O passado existiu. O que existe é o seu presente. Entende isso? O passado não existe. O passado existiu. Passou. O que existe é o seu presente. O que existe é a sua vida agora. E na sua vida agora você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Diga assim comigo, eis. É aqui que eu quero iniciar a mensagem. Eis. Se você pegar no grego, a palavra eis no grego, no original é veja, contemple, veja que tudo se fez novo. Qual é a situação aqui? Quando você está em Cristo, você não vive o velho, você tem o novo. Mas você pergunta, pastor, mas eu já estou em Cristo e não vejo o novo. Ah, exatamente. Porque Jesus, a Bíblia diz, eis, veja, que tudo se fez novo. Qual é a situação? Quer viver o novo de Cristo? Veja. Quer viver o novo de Cristo? Veja. Você precisa começar a ver com o olhar da fé o novo de Cristo. Novamente, o seu problema não é a ausência do novo. O seu problema é não enxergar o novo. O seu problema é estar vivendo com Cristo e só enxergar problema, só enxergar passado. Tem gente que não consegue viver a vida com Cristo porque só enxerga o que aconteceu de ruim. O passado não existe e existiu. Você é uma nova criatura. A Bíblia diz, eis, veja. A única coisa que você precisa fazer é ver. Você consegue ver o novo? Você consegue ver Cristo trabalhando e agindo na sua vida? Você consegue ver os milagres acontecendo sobre você? Você consegue ver o sobrenatural, sabe, sendo derramado sobre a tua vida? Você consegue ver cura, ver maravilhas, você consegue ver portas abertas, você consegue ver Deus trabalhando na sua história, fazendo coisas impossíveis acontecer. Você só precisa ver. Jesus disse aos discípulos, abram os olhos e vejam. Escute bem, irmão. Tem muita gente que está com os olhos abertos, mas não veem a glória de Deus. São os cegos espirituais. O que ele consegue enxergar são os dilemas da vida. Mas Jesus disse, abram os olhos e... A mensagem hoje é essa. Abram os olhos e vejam. Primeiro ponto. Abram os olhos e vejam que a vontade de Deus é diferente da vontade humana. Vamos conferir comigo o versículo 31 e 34 de João. Novamente, olha esse texto aqui. Se não é isso que Jesus está nos ensinando. Abram os olhos e vejam que a vontade de Deus é diferente da vontade humana. Versículo 31 ao 34. Jesus disse: enquanto isso está escrito, os discípulos insistiam com ele, com Jesus. Rabi, mestre, come alguma? Os discípulos queriam que Jesus comesse, porque eles achavam que Jesus estava com fome de comida humana. Olha isso. Versículo 32. Ele, porém, Jesus disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Jesus sim estava com fome, mas não fome de pão, pão de sal, pão de farofa, pão de creme. Não era esse pão que ele queria. Olha isso aqui, versículo 33. Então seus discípulos disseram uns aos outros, eles cochicharam: será que alguém trouxe comida para ele? Jesus disse: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Abra os olhos e veja. A vontade de Deus é diferente das nossas vontades.
A vontade dos discípulos era comer comida comum. A vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai. A minha comida, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Qual vontade você está vivendo? Será que você está vivendo a vontade da sua carne? A vontade dos seus planos sem Deus? Será que você está vivendo a vontade que as pessoas estão dizendo para você? Jesus disse: olha, a minha vontade é diferente da vontade de vocês. Enquanto vocês querem pão, alimentar o corpo físico somente, eu estou te dizendo que a minha comida, que eu me alimento com a vontade do meu Pai. Sabia que aqueles que se alimentam com a vontade de Deus não sentem fome do mundo? Escute, se você só se alimenta com as coisas do mundo até hoje, é porque você nunca se alimentou da vontade de Deus. Aqueles que se alimentam da vontade de Deus não comem banquete do diabo, não come do banquete de Satanás, não come do banquete desse mundo, porque ele está satisfeito com o banquete da vontade de Deus. Aleluia! Aleluia! Escute, pastor, como que eu posso viver a vontade de Deus e não a minha? Entenda bem. A vontade de Deus não é comida, não é bebida. Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Olha o que está escrito sobre a vontade de Deus. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Como saber que você está vivendo a vontade de Deus? É saber que você não vive só por feijão e por arroz, por macarrão. Alimente o seu corpo, nutra o seu corpo físico, mas não deixe você morrer espiritualmente. Tem gente que está muito nutrido fisicamente, mas desnutrido espiritualmente. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria. E alegria no Espírito Santo. Não é prudente alguém dizer que eu sou de Cristo, mas só anda na tristeza do mundo. Aqueles que fazem a vontade de Deus andam na alegria do Espírito Santo. Pastor, como eu posso viver a vontade de Deus? Escute bem, a vontade de Deus deve ser compreendida. A vontade de Deus deve ser compreendida. Efésios capítulo 5, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. 5,17. Portanto, não sejam tolos, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Jesus disse: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. E a Bíblia diz: procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não vivam como insensatos. Pastor, o que é ser insensato? É ser tolo. É ser tolo. Não ande como tolo. Não seja insensato. Mas a Bíblia diz: procurem. Procurem compreender a vontade de Deus. Irmãos, a gente tem procurado tanta coisa no mundo. Tem gente procurando sucesso, procurando fama, procurando dinheiro, procurando marido, procurando esposa, procurando problema, procurando tudo. E raramente estamos procurando compreender a vontade do Senhor. A gente quer procurar compreender tudo. Eu queria compreender porque Deus existe. Eu queria compreender porque a esquerda, porque a direita. Eu queria compreender o comunismo, queria compreender
Procure compreender a vontade de Deus. E outra coisa, a vontade de Deus, é procurada, ela é compreendida, mas procurada. Procure. Alguém diz assim, os mais velhos diziam: o que você procura, acha. Quer problema? Você vai encontrar se você procurar. Você precisa aprender a procurar, a compreender a vontade de Deus. Quando eu me converti, eu não sabia direito o que Deus queria sobre mim, mas eu li esse versículo. E quando eu li essa passagem bíblica, eu coloquei meu joelho no chão. Eu era novo convertido. Eu tinha alguns dias de igreja. E quando eu coloquei meu joelho no chão e procurei compreender a vontade de Deus para a minha vida, eu procurei lendo a palavra, eu procurei jejuando, eu procurei orando, eu procurei próximo de pessoas que buscavam a vontade de Deus também. Eu procurei. E quando eu procurei a vontade dele, em uma madrugada, quando eu fui orar, o Senhor disse: meu filho, você é um pastor. Você é um pastor. Eu tinha uma semana na igreja. Eu me levantei, um novo convertido, abri os meus olhos e me via pastoreando. Há 16 anos atrás, quando eu me converti, eu já sabia que eu ia pastorear um povo. Há 16 anos, quando eu me converti, eu já sabia que eu ia percorrer a nação pastoreando pessoas. Porque eu procurei compreender a vontade do Senhor para a minha vida. Se você quiser viver a vontade de Deus, você precisa procurar compreendê-la. Diga amém. A vontade de Deus não é comida, não é bebida, deve ser compreendida. Mas a vontade de Deus deve ser feita. Não adianta também compreender a vontade de Deus e não praticar, e não fazer. Se você procura compreender a vontade de Deus, se você compreende a vontade de Deus, você precisa fazer a vontade de Deus. Olha o que Jesus falou sobre isso. João, capítulo 6, versículo 38. Põe aí para nós. Aleluia. Aleluia. João 6, 38. No 3, você vai ler comigo o que Jesus falou. No 3, vai. 1, 2, 3. Pois desci dos céus, mas a vontade... Quem está falando isso aqui? Jesus. Jesus era Deus? Sim. Mas olhe o que Jesus disse. Pois desci dos céus. Primeiro, Jesus desceu. Eu desci do céu. Para quê? Para fazer minha vontade? Não, para fazer a vontade daquele que me enviou. Você quer fazer a vontade de Deus? Desça. O que é descer, pastor? Se submeta, obedeça, seja humilde, renuncie o orgulho, renuncie suas vontades, renuncie o mundo, renuncie as vozes que tentam te afastar de Deus. Jesus, ele está dizendo o seguinte: ei, eu estava no céu. Ei, eu estava no reino do meu Pai. Ei, eu estava no trono. Ei, eu estava acima. Eu estava no terceiro céu. Ei, eu estava com o meu Pai. Mas eu, desci para fazer a vontade daquele que me enviou.
Você quer fazer a vontade de Deus? Desça. Faça como Naamã. Desça ao Rio Jordão e suas lepras serão saradas, curadas. Naamã era um homem leproso, era um soldado, um comandante do exército de uma nação, um homem honrado, um homem famoso. Mas a Bíblia diz que Naamã era honrado, era famoso, mas ele tinha lepra, estava morrendo com a lepra. Então Naamã tinha fama por fora, para as pessoas. Naamã era um cara muito bacana, era um campeão, era um vencedor. Mas dentro de casa, Naamã era um leproso, condenado à morte. Naamã estava com uma doença terminal, uma lepra incurável. Estava morrendo. Lá fora as pessoas diziam, pô, Naamã é bacana, Naamã é grande, Naamã é o cara. Mas Naamã sabia que ele estava morrendo. Um dia uma serva de Naamã falou bem assim: meu senhor, você poderia conhecer o profeta de Deus. E ele foi conhecer o profeta. Você conhece a história? Naamã chegou leproso e ele achou que ia pagar o profeta para que recebesse a cura. Só que o profeta nem foi recebê-lo pessoalmente. O profeta mandou uma mensagem para ele: vá até o Rio Jordão e desça. Quantas vezes? 7 vezes. Naamã foi, mas não foi bem. Ele foi chateado, porque ele disse: tem tanto rio melhor que esse, ele nem veio me receber, eu sou importante. Não vou fazer isso não. Ele preferia voltar leproso para casa, ao invés de descer e submeter à vontade de Deus. Só que aí outro servo fala bem assim: pô, meu senhor, você é tão guerreiro, você é tão forte. Poxa, o que o profeta pediu é coisa muito pequena, é coisa boba. Se ele te pedisse algo mais difícil, você não faria? Naamã pensou e disse assim: é verdade. Se eu enfrento guerra, se eu enfrento espada, se eu enfrento batalhas, por que eu não posso descer nesse rio, mesmo que seja um rio barrento? E Naamã foi descer no rio. Mas o profeta disse a ele o quê? 7 vezes. E Naamã foi. Ele chega no rio, ele desce uma vez. Foi curado? Não. 2 vezes, foi curado? 6 vezes, foi curado? Então, primeiro, a cura de Naamã não estava na água. A cura de Naamã não estava no rio. Porque se a cura de Naamã estivesse no rio, a primeira descida, a lepra ia embora. A cura de Naamã não estava no rio, não estava na água. A cura de Naamã estava na obediência de descer à vontade de Deus. Quando ele desce a 7ª vez que ele levanta, a lepra foi embora. Aprendendo o quê? Não importa quantas vezes você tenha que descer, mas se for para descer fazendo a vontade de Deus, desça. Desça. Quem sabe eu estou pregando para pessoas agora que estão com a vida amarrada, com a vida cheia de problema, com situações difíceis que você nem sabe como resolver, mas talvez você ainda não desceu como deveria descer. Seja humilde, ouça a voz de Deus, se submeta a Cristo, desça. Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Queridos irmãos, a nossa vitória, a nossa conquista, a nossa bênção não está em fazer a nossa vontade. Experimente fazer a vontade de Deus, e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você agora. Você ouviu a mensagem, você ouviu a palavra. Abra os olhos. Abra os olhos e veja. A vontade de Deus é diferente da sua vontade. Você sabe que toda vez que você quis fazer sua vontade, você se feriu, você se machucou, você quebrou a cara, você se entristeceu. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: abra os olhos
e vejam. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram. Eis, vejam, vejam. Tudo se fez novo. Abra os seus olhos espirituais agora. Eu gostaria que você olhasse para o teu futuro. Veja, veja. Abram os olhos e veja. Veja a colheita de Deus na sua vida. Veja você envolvido na igreja de uma forma como nunca antes. Você agora não é mais um crente. Você agora é um homem e uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo. Você agora não está vivendo mais por viver, você sabe. E você está procurando compreender a vontade de Deus. A sua comida não é comida física somente. A sua comida agora é fazer a vontade de Deus. Como Jesus. A minha comida, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Comece a buscar a vontade de Deus. Comece a buscar, a compreender a vontade de Deus. Compreenda ela. Você tem um chamado. Deus está aqui, queimando o teu coração, queimando tua história, queimando tua vida, com um fogo santo, com um fogo poderoso. Você está sendo levantado agora, com os olhos abertos, com os olhos espirituais. Você consegue ver os milagres de Deus sobre a sua vida. Você consegue ver as maravilhas de Deus acontecendo agora. Abra os olhos e vejam. Abra os olhos e veja. Veja o mover de Deus. Veja o poder de Deus. Veja a glória de Deus. Veja a glória de Deus. Veja, veja, veja. Veja coisas extraordinárias. Veja, veja, veja.